Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vai ser um vídeo de receita para vocês, então aproveitem, peguem caderno, caneta que eu vou estar ensinando passo a passo da minha massa amanteigada para bolos de aniversário, beleza? Então vou começar a filmar agora para vocês o passo a passo e simbora pro vídeo. Bom, gente, vamos lá. Como muita gente me pede, né, a receita dessa massa de bolo, inclusive ela já tem aqui no canal, porém ela tá aí no meio dos vídeos. Como tem muita gente chegando nova no canal também, e né, claro, não vai poder acompanhar todos os vlogs que tem aqui, que são já um bocadinho de vídeo, eu resolvi trazer pra vocês num vídeo específico, tá? Então hoje eu vou mostrar pra vocês a nossa massa amanteigada para bolos de aniversário, só que hoje vai ser na forma de 15 por 10 de altura. Vou passar pra vocês também questão de quantidade de recheio que eu uso, como é que eu trabalho aqui, e aí a questão das quantidades eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra vocês, tá certo? Mas é isso, vamos embora pro vídeo, parar de falação, que eu vou agora mostrar o passo a passo da nossa massa. Bom, gente, vamos lá começar agora com a nossa massa amanteigada para bolos de aniversário. Para essa forma aqui, essa quantidade que eu vou utilizar aqui, que eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês, é justamente a quantidade que eu uso para essa forma de 15 por 10 de altura, tá certo? Então, essa quantidade de massa vai ser justamente para esse tamanho de forma. Aqui, eu vou mostrar pra vocês, quando eu trabalho no dia a dia, né, fazendo os bolos, eu não fico separando os ingredientes por pote. Por exemplo, eu separo a quantidade de farinha de trigo aqui, a quantidade de margarina, a quantidade de açúcar, a quantidade de leite. Eu não separo nos potes, porque, gente, a gente já tem trabalho demais pra fazer. Toda vez que você for fazer um bolo, separar os ingredientes, a não ser que seja uma quantidade boa, aí eu aconselho. Mas pra fazer um bolo assim, você sujar vários potinhos pra fazer, eu acredito que não tem tanta necessidade, tá? Agora aqui, ó, a gente colocou 2 ovos. Vou ligar minha balancinha, porque a gente vai pesar agora o nosso açúcar. Pamela, posso usar açúcar refinado? Pode, tá? Você pode substituir aí por fazer com açúcar refinado. Eu prefiro usar açúcar cristal pelo custo-benefício, tá, gente? Todo produto que a gente for fazer, a gente tem que pensar também no custo, porque às vezes você vai querer usar só ingredientes caros ou ingredientes um pouco mais puxados e talvez pro bolso do seu cliente, quando você for passar o valor, vai ficar um pouquinho salgado para ele. Então a gente também tem que se ajustar nessa questão, não só nas receitas, quanto também na questão na hora da precificação dos produtos, enfim, tá? Coloquei ovos, açúcar, agora a gente vai entrar com a margarina. Como eu posso usar manteiga, porque tem muita gente que gosta de substituir, eu não julgo porque eu sou uma dessas, mas eu aconselho vocês a fazer com os ingredientes assim que eu passo por aqui, tá? Se você quiser fazer de forma diferente, tenha consciência que os resultados podem ser um pouquinho diferentes, beleza? Sobre a margarina, deixa eu separar aqui no cantinho pra mostrar pra vocês. Não é publi nem nada, mas muita gente me pergunta qual a margarina que eu uso. Antes eu trabalhava com margarina normal, daquelas que a gente compra de 250 gramas, 500, que é aquelas no supermercado. Mas hoje, depois do conhecimento e tudo, eu trabalho com margarina 80% lipídios, ó. Ela vem descrito assim na embalagem, tá? A marca que eu utilizo é essa daqui da medalha de ouro. Não troco ela, porque eu acho ela maravilhosa. Os bolos não ficam com aquele gosto, sabe, industrializado. Eu já usei de outra marca e não gostei. Não recomendo, não vou falar da coitada aqui, né, mas não recomendo. Então, a margarina que eu sempre uso é 80% lipídio. Então, eu posso fazer o bolo com menos de 80% lipídio? Até pode, mas o resultado vai ser diferente. Tudo que você substituir aqui, o resultado da sua massa vai dar um pouco de diferença. Beleza? Ó, então aqui a gente tem ovos, açúcar e margarina. Vou pegar minha batedeira agora pra gente poder bater essa massinha até criar um cremezinho branco, tá? Não aconselho vocês a bater na mão, porque vocês vão ter que ter muco pra poder bater. Então, tem a batedeirazinha, nem liquidificador essa massa. Ou é batedeira ou mais nada, a não ser que você queira trabalhar muito aí no braço. Então, simbora agora bater essa massinha pra gente voltar e finalizar ela. E aqui, gente, não tem segredo, tá? Colocou os ovos, a margarina e o açúcar, você vai levar pra bater na batedeira. Pode ser em velocidade média, pode ser em velocidade alta, não importa, vai dar o mesmo resultado, tá? Mas você vai bater muito bem essa mistura aí, até você ver que o cremezinho, ele ficou um creme um pouco mais claro, ficou quase branquinho. Você vai ver que ele ficou bem clarinho, então você bate bastante aí pra tirar o cheiro de ovo, que é desagradável, né? A gente comprar um bolo e ficar com aquele cheiro de ovo, tá?
Mas pode bater muito bem com a batedeira aí. E a gente já vai vir para a próxima etapa. Bom, gente, agora a gente já bateu nossa massinha. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou aqui, ó. Vocês vão perceber que ela tá com aspecto talhado, tá? Isso é normal por conta da gordura, né, que é a margarina. E também a questão da quantidade do ovo, ó. Então, sua massa ela vai ficar com esse aspecto aqui talhado, tá? Não deu errado, tá tudo certo aqui, não se preocupe. Mas você vai bater na batedeira até ele formar um cremezinho bem branquinho. Você vai perceber que ele vai ficar um creme muito mais branco pra gente poder trabalhar, tá? Eu vou reservar aqui agora e vou dar uma dica pra vocês. Quando eu vou fazer massa de bolo, que eu bato essa parte aqui, eu já ligo o meu forno. Então, bateu, ovos, margarina e açúcar, já liga seu forno pra ele ir aquecendo rapidinho ali, enquanto você finaliza a massa, tá? Agora, a gente vai fazer o quê? Se você quiser untar ela com farinha de trigo e margarina, aquele modo tradicional que a gente sempre conhece, pode. Mas lembre-se, se você for untar, quando você for desenformar o bolo, na lateral do seu bolo vai sair aquela partezinha enfarinhada, beleza? Se você for fazer bolos de aniversário, o chantilly depois cobre, não tem problema. Mas quando a gente vai trabalhar com liquid cake ou um bolo exposto no acetato, ele acabar aparecendo. Então, o ideal seria você usar ou um papel manteiga ou você utilizar o desmoldante, tá? Mas aqui, para esses bolos assim, eu prefiro usar o papel manteiga. Quando a gente vai cortar o papel manteiga, para ele encaixar direitinho no fundo do nosso forno, você nunca mede por aqui, ó, pela boca. Porque se você for medir, ó, eu vou medir aqui para vocês verem a diferença. Que ele vai passar um pouquinho do tamanho, ó. Vocês conseguem ver aí? Que ele passa um pouco do tamanho. Então, quando você for colocar aqui, vai ficar papel manteiga passando um pouquinho da forma. Eu não gosto. Então, eu prefiro cortar usando o fundo da minha forma. Pode ser forma retangular, não importa. Então, eu vou cortar aqui rapidinho. Pronto, cortamos aqui o nosso papel. Agora é só a gente colocar, encaixar no fundo, que ele vai caber certinho, tá? Forma no cantinho agora. Vamos finalizar a nossa massa. Aqui agora eu vou ligar minha balança e vou adicionar a minha farinha de trigo. Eu vou fazer uma massa neutra, mas se você quiser trabalhar com uma saborização, por exemplo, se você quiser fazer massa de baunilha, você pode estar acrescentando aqui uma colher de sopa de baunilha, tá? Mas eu prefiro trabalhar dessa forma. Agora eu vou adicionar aqui o leite, todas as quantidades, vai estar aí na descrição para vocês. Então, depois vocês dão uma olhadinha e no vídeo vocês prestem atenção no passo a passo. Feito isso, você pode misturar com fouet? Pode, mas eu, para adiantar o serviço, eu prefiro dar um rolê aqui na batedeira rapidinho. Então aqui eu vou fazer o quê? Vou só mexer um pouquinho para não voar a farinha para todo que é lado, né? Ó, você pode desligar a batedeira nesse momento e fazer com o fouet, não tem problema algum. Mas às vezes eu não vejo necessidade de estar sujando mais coisa na cozinha, né, gente? Já basta o trabalho que a gente tem. Agora aqui no pulsar, ó, eu vou só misturar a minha farinha de trigo, ó. E agora eu vou ligar na velocidade mínima só para se misturar a farinha de trigo e a gente já desliga. Não é para ficar batendo, tá? Eu vou até deixar o vídeo rodando aí para vocês verem o tempinho que eu vou ficar, ó. Só isso, tá? Nada mais do que isso, beleza? Aí agora a gente vem, ó, com a espátula, a gente retira aqui o restante da lateral. E aí a nossa massinha, ó, vai ficar assim, tá? Massa amanteigada, ela é sempre mais... Nicolas, meu filho... Gente, vocês me perdoam a zoada, porque vocês sabem, criança dentro de casa não tem jeito, né? A massa amanteigada, ela sempre é mais cremosa do que aquela massa base de óleo, tá? Agora aqui eu vou pegar minha balança novamente pra gente colocar o nosso fermento em pó. O fermento em pó que eu gosto de estar usando é sempre esse do Royal. Amo usar ele. Tem gente que usa de outras marcas. Fiquem à vontade, mas eu já sou acostumada com esse daqui, então eu uso esse daqui mesmo. Com a espátula a gente só vai misturar aqui o fermento, ó, em toda a massa. E aí a nossa massinha já tá pronta. Misturou, tá pronto. Vamos lá. Pra essa forma aqui, se você for fazer duas dessas, é só você duplicar a receita.
Vai fazer 3 formas, multiplica essa receita por 3 e assim por diante. Como aqui a gente vai fazer uma massinha só, eu vou mostrar pra vocês a quantidade de massa. Porque, por exemplo, vamos dizer que você faz 2 massas dessa, então você vai ter que ter 2 formas. Mas você não sabe a quantidade de massa que vai usar em cada forma. Então, agora eu vou passar pra vocês a quantidade de massa crua pra essa forma aqui, tá? Ó, minha balança tá ligada. E eu tô colocando aqui a massa pra mostrar pra vocês o peso de massa crua que vocês vão utilizar pra essa forma de 15 por 10 de altura, tá? Ó, tanto a massa de chocolate quanto a massa branca, vocês vão colocar essa quantidade. 780 gramas de massa crua. Vou levar agora ao forno, que a gente aqueceu já, 180 graus. Vai em média aí 30 a 35 minutos. O tempo varia de forno para forno, mas sempre fique de olho. Ela vai crescer, quando ela começar a ficar douradinha em cima, aí você vai, depois de uns 35 minutos, pega um palito, uma faquinha, espeta, se sair limpinho, seu bolinho tá pronto. Então, vou levar pra assar e daqui a pouco eu volto. Mamãe? Mamãe? Ah, mamãe. Gente, o meu bolo acabou de sair do forno. Tirei ele aqui agora pra vocês. Ó, a gente vai desenformar aqui. Ele tá quente, tá? Acabei de tirar do forno. Se você quiser esperar um pouquinho pra desenformar, você pode. Outra, quando você vai passar a faquinha, gente, nunca passe rente ao bolo, tá? Sempre empurra a faca para a forma, para o lado da forma, pra evitar aí de você arrancar metade do bolo. Então, quando você for desenformar, você joga a faca para a lateral, tá? Pra não pegar aí no bolo. Vamos cortar aqui pra eu mostrar pra vocês como é que tá o nosso bolinho. Ó, vocês viram que ele cresceu bem, deu uma crescida legal. Vou pegar aqui um disco de isopor pra gente poder virar. Ó, tá quentinho, extremamente quente, que eu acabei de tirar do forno. Ó. Agora eu vou virar. O plástico eu não vou tirar agora não, porque depois eu vou precisar esfriar, né, pra gente poder trabalhar aí com esse bolo. Gente, vê só. É uma massa extremamente fofinha, úmida também, tá? Façam aí, se quiserem me marcar lá no Instagram, fiquem à vontade. Ó, ele aqui, ele está um bolinho fofinho. Na lateral também, ó só. Eu não vou partir ele, porque ele tá quente ainda. E ainda preciso editar esse vídeo, mas esse bolinho aqui, gente, ele é maravilhoso, certo? Tanto na massa branca, que é essa daqui, como eu falei pra vocês, se quiser saborizar, você coloca a essência de baunilha, né? E aí você saboriza e você pode colocar no seu cardápio com 3 opções de sabores de massa para o cliente escolher. Por exemplo, ele pode escolher massa neutra, que é essa daqui. Pode escolher a massa de baunilha, que é essa mesma massa, porém você adicionando a essência. E pode escolher a massa de chocolate, tá? Se você quiser trabalhar com essa mesma massa, porém colocar lá no seu cardápio massa como Red Velvet, nessa massa aqui que eu fiz, gente, não é a tradicional de um Red, tá? A massa Red Velvet, depois eu vou trazer um vídeo em específico pra vocês, é diferente, né? É uma forma diferente de fazer. Mas se você quiser, né, trabalhar com a massa Red, digamos assim, você pode utilizar essa mesma massa, porém eu te aconselho a usar aí uma essência de frutas vermelhas, se você achar, e também usar o corante vermelho, porque aí você dá a coloração e a essência ajuda na questão do sabor da massa, beleza? Então, massinha pronta, ótima, perfeita para você trabalhar com os bolos. Agora vamos para as considerações finais. Bom, gente, vamos lá, tô toda desarrumada aqui porque tá uma correria. Vê só, considerações finais sobre essa massa, tá? Essa é uma massa amanteigada, é uma massa estruturada, que ou seja, dá sim para você trabalhar com os bolos de andar. Claro que você precisa estruturar o bolo tudo certinho, né, com aqueles canos. Inclusive, com essa massa que eu ensinei para vocês hoje, foi a que eu fiz esses 2 bolos aqui, que foi o bolo de andar da encomenda de Elisa, aquela encomenda que eu tive no dia 17. E o bolo ficou lá, gente, intacto. Claro que, além da massa, você também precisa ter um recheio que precisa estar estruturado para suportar todo o peso. Precisa, né, ter a estrutura por dentro, né, que são os canos, se você for trabalhar com bolo de andar. Mas essa massa dá sim para você trabalhar com bolo de andar, tá? Questão de validade. Essa massa, em temperatura ambiente, eu nunca gostei de deixar ela, né? Eu sempre, quando eu finalizo o bolo, né, quando ele esfria,
eu embalo, né? E você guarda, certo? Na geladeira. Na geladeira, você pode deixar por até 5 dias. E no refrigerador, né? Que seria o congelador, aliás, você pode deixar por até 3 meses, certo? E o descongelamento sempre daquela mesma forma. Tira do freezer ou congelador, coloca embaixo na refrigeração, na geladeira. E aí, depois que ele se congelar, sempre de um dia para o outro, você pode manusear, trabalhar, rechear, prensar, o que você for fazer com o bolo, tá? É uma massa que você pode também estar prensando os bolos. Eu, geralmente, quando trabalho com essa massa, você sempre vê aqui no canal, por exemplo, você tem uma encomenda para amanhã, hoje eu faço a massa, faço o recheio e de tarde eu prenso, ou à noite eu prenso, para no outro dia eu só decorar o bolo. Geralmente eu faço dessa forma, tá? Eu fiz o congelamento de um bolo, inclusive eu tinha falado em alguns vlogs pra vocês, mas aí, gente, o que aconteceu? Vamos lá. Eu ia trazer um vídeo específico sobre descongelamento de bolo, né? Que eu tinha feito teste até então, eu nunca tinha congelado essa massa, eu nunca tinha congelado ela já prensada, tudo certinho. Mas aí eu prensei um bolo uma vez, foi até no mês de janeiro, que faltou energia, e aí eu prensei o bolo tudo certinho, com recheio até de maracujá, e coloquei no meu freezer. E deixei lá até agora, tá o quê? Fez uns 25 dias, se não me engano, que ele tava no congelador. Tirei do meu congelador, coloquei embaixo na minha geladeira, deixei de um dia pro outro, que no outro dia foi o aniversário da minha cunhada, e eu aproveitei e levei esse bolo justamente pra gente testar. Só que aí, pelo horário que foi bater o parabéns, eu acabei voltando pra casa mais cedo, então eu não consegui experimentar o bolo, mas eu pedi o feedback de quem estava lá. E minha cunhada, o pessoal que estava lá, disseram que o bolo estava perfeito. Então, dá sim para congelar, certo? Então, se você quiser, por exemplo, adiantar a sua produção, você pode fazer essa massa, regar ela com água e leite condensado, que é a calda que eu sempre utilizo, e fazer o seu recheio e prensar ele direitinho, embalar, assim como eu embalo os bolos aqui no plástico filme, tudo certinho, etiquetar, coloquem sempre, nunca se esqueçam da data de fabricação, validade, coloquem o sabor do bolo, o diâmetro do bolo, para vocês, quando for pegar, já pegar algo certo. Tá? E sempre que for fazer descongelamento, é sempre essa coisa. Tirou do freezer ou congelador, refrigeração e depois temperatura ambiente, tá? E é isso, gente. Massa maravilhosa. Aqui embaixo na descrição para vocês está a receita, né? Tanto ela massa branca quanto ela massa de chocolate. Vocês vão perceber que a massa de chocolate ela tem um diferencial por conta da quantidade de farinha, né? Que a gente precisa substituir. Mas é isso, espero muitíssimo que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou estar trazendo mais vídeos de receita pra vocês, que eu sei que muita gente me pede uma massa estruturada, né, pra poder fazer bolo. Se você quiser fazer com essa massa também, bolos de pote, que mais, gente? Bolo vulcão, vocês podem estar fazendo até bolo caseiro também com essa massa. Dá pra fazer, mas eu prefiro usar ela como bolo estruturado, porque eu acho ela muito melhor para bolos de aniversário, tá? Não que não fique boa com bolos de pote ou qualquer outro, mas que às vezes a gente prefere o bolo de pote uma massinha mais suave, uma massinha mais leve, né? Para quando o cliente colocar ali a colherzinha, ele poder sentir a maciez do bolo. Então, depois eu vou estar trazendo vídeo para vocês. Mas o vídeo de hoje foi essa, massa manteigada. Quem quiser fazer, me marcar lá no Instagram. O link tá aqui embaixo para vocês. Podem me marcar sem vergonha. E é isso, gente. Eu agora vou cuidar porque eu tô gravando outro vídeo, estou em produção por aqui. Bom, gente, eu esqueci de falar pra vocês em relação... Já estou com a touca agora porque eu estou trabalhando aqui. Tá maior correria. Parei o vídeo que eu tava gravando, que eu fui atender cliente aqui na porta. E é uma loucura. Sobre esse bolo, dessa forma, essa massa que eu ensinei pra vocês, todos os meus bolos, eles são com 3 camadas de massa e 2 discos de recheio. Se você for utilizar essa minha massa, que eu acabei de ensinar, colocar 2 camadas de recheio, cada camada sendo 300 gramas de recheio, e usar cerca de 45 gramas de calda, ele finalizado, ele vai pesar em média de 1,5 kg a 1,6 kg, tá? Geralmente eu não gosto de colocar no meu cardápio, pronto, como por exemplo, esse bolinho aqui é para 15 pessoas, eu não gosto. Porque, gente, isso é muito relativo, tá? Hoje em dia, a maioria das pessoas, né, querem pedir um bolo desse tamanho, só que querem para 30 pessoas. Então, é difícil, né? Você servir 30 pessoas com um bolinho desse tamanho. Então, por isso que sempre no meu cardápio eu coloco o peso final do bolo, tá? Então, esse daqui fica com peso médio de 1,5 kg a 1,6 kg. E também eu gosto de colocar a sugestão para fatias. Esse bolo de 15 centímetros, eu coloco sempre em média de 12 a 15 fatias. Mas,
Já teve cliente meu que disse que rendeu 18 fatias nessa forma de 15. Tudo vai depender, né, gente? Se o bolo for mais alto, o rendimento de fatias é mais, tá? Mas geralmente para essa forma aqui até 15 fatias é o que eu coloco no meu cardápio. Era isso que faltava falar pra vocês. E era só isso mesmo. Mas é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.